Oi, eu sou a Camila Cósmica e hoje nós vamos entrevistar uma desencarnada da 5D. O Fábio já está canalizando a nossa convidada. Olá, amiga. Você está com a gente há alguns dias. Você é uma desencarnada da 5D? É assim que vocês entendem que eu sou. Eu sou uma simples amiga de vocês. Vocês não me conhecem profundamente aqui na quinta dimensão, mas eu estive com vocês, inclusive conversei com vocês, falei que estava aqui presente. O que você tem para nos trazer hoje? Respostas, um bate-papo, uma conversa, mas eu preciso de perguntas para a gente começar, então, a aprofundar a questão de quem sou, quem são vocês e como a gente se relaciona nessas dimensões. O que seria uma desencarnada da 5D? Simplesmente uma consciência ou uma alma que não assumiu um corpo físico, não preparou um corpo físico para si, um corpo de fisicalidade de quinta dimensão. Então, eu estou no plano espiritual, no plano de energias etérico da quinta dimensão. Tudo isso são termos que vocês usam, mas aqui a gente só percebe que existem seres que estão com corporalidade energética e física e seres que estão somente em corporalidade energética. Então, é como para vocês eu existindo no mundo somente dos sonhos. E quando vocês acordam, eu já não estou mais presente com o corpo físico, mas sou aquela que está no mundo dos sonhos. Só que na quinta dimensão há relações entre o físico e o invisível para vocês. É visível, é perceptível. Se vocês escolhem estar conversando com seres como eu, na quinta dimensão, quem tem corpo, por exemplo, conversa comigo normalmente, me vê, me entende. Então há uma interação. É como se não houvesse véu. Para vocês ainda há um certo véu, e nem todo mundo é médium e enxerga os desencarnados, né? Muitos enxergam, são médiums que enxergam ou ouvem ou sentem os arrepios quando a gente está próximo aos desencarnados. Então essa é a relação com os de quarta dimensão. Na quinta dimensão a gente é visível facilmente. Pode explicar o que é este visível facilmente na quinta dimensão? Quem que vê você? São as pessoas que têm corpos na quinta dimensão, podem me ver e interagir comigo. É uma conversa por telepatia, e todos têm telepatia. Então é uma conversa aberta, tranquila, né? Não é como vocês, que muitas vezes são espíritos, vocês todos são espíritos, mas muitas vezes têm medo de espíritos. Não há isso na quinta dimensão, porque todo mundo sabe que é acessível você enxergar, conversar, trocar energias com seres que não estão corporificados, correto? É muito natural. Acontece que há uma diferença entre ter um corpo ou não, que é o que você vai perguntar. Qual a diferença, não é? Deixa eu fazer. O que é ter um corpo na quinta dimensão? Qual a diferença? Entre quem não tem um corpo como eu, material físico, só energético. Por isso que eu falei que trocamos energias. Eu posso trocar energias com quem tem um corpo físico na 5D, porque essa pessoa tem um corpo energético e físico. E eu só tenho um corpo energético. Eu não tenho físico. Mas o corpo energético é o que troca energias, ou seja, sentimentos, pensamentos, emoções, sensações. Por isso que a telepatia é um pacote de sensações. E quando eu converso com alguém com um corpo físico, na quinta dimensão, este ser sente tudo que eu estou emitindo
porque é um pacote de energias com informação também. Ele vai entender a conversa que a gente está tendo, o tema, o assunto, e vai também sentir. Então acontece essa troca energética. Acontece que há uma diferença que alguns entrevistados aqui de vocês já trouxeram, que quem está na parte energética somente, sem corpo físico, tem uma programação. É como se nós tivéssemos um aplicativo de como a gente se emana energeticamente, como eu formo a minha corporalidade e o que eu acredito que eu sou. Eu sei que eu sou uma pessoa, um ser, uma consciência, mas eu tenho uma certa característica diferente de alguém que tem um corpo, porque a minha característica, além de não ter um corpo, é ter mais programas, é agir mais sobre uma estrutura mental, vamos chamar assim, coletiva, que eu sou, na verdade, guiada, orientada por um coletivo de pensamento, que vocês na Terra, quem sabe de espiritualidade, chama isso de egrégora, de forma pensamento. Então eu sou uma representação da egrégora e da forma pensamento. Por exemplo, sou feminina, então já pertenço à egrégora dos seres que são femininos. Eu tenho uma simpatia, eu gosto de conversar com seres, mas eu não me apresento logo, eu sou mais tímida, eu espero um tempo, né? Então eu estou ligado a pessoas que não são tão comunicativas, que não se apresentam já de cara, sabe? Aquelas que chegam e já querem falar tudo e contar tudo. Eu prefiro chegar de mansinho, ficar alguns dias com vocês, estudar, me mostrar aos poucos. Hoje é o 5º dia que eu estou com vocês. E eu só hoje estou fazendo a entrevista. Já poderia ter sido entrevistada antes. Mas esta é a minha característica. Ou seja, essas formas, pensamentos, esse jeito de ser é o que me caracteriza. Quem está com o corpo físico tem maior criatividade, maior presença atual, instantânea. Vocês dizem viver no presente. Não age de acordo com pré-programações, como sou tímida, preciso ficar uns dias com eles. Porque quem vive no presente, cheguei aqui, aqui estou. Eu não preciso me programar para algo amanhã ou depois, porque não tenho o amanhã e o depois. Não tenho que ficar mais acostumada com vocês ou não. Então, essa é a diferença. Se eu abro o olho, o Fábio, às vezes, Fábio abrindo o olho se desconcentra um pouco, mas eu vou continuar a entrevista um pouco mais com os olhos abertos, porque eu já estou um tempo aqui com vocês. Então veja, quem tem um corpo físico tem mais criatividade e vive no presente. Quem não tem é um pouquinho mais programado, mas está consciente disso, viu? Eu estou consciente como eu sou e as regras que eu estou aderindo, que vocês também chamam de arquétipos. Qual a regra que você está aderindo? Qual a programação? Sua programação de base que faz com que você ainda não tenha este corpo de 5ª dimensão? Veja bem, você falou que faz com que eu ainda não tenha um corpo de dimensão. Não é uma regra, uma obrigação ter um corpo de 5ª dimensão. Ser criativo não é uma regra. Eu posso existir assim e eu existo assim, como um espírito na 5ª dimensão e sou feliz, contente, converso com seres, troco energias, informações, sinto as informações. Talvez o que eu não tenha tão ativo em mim são os sentidos, as habilidades de estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo, sentindo plenamente isto. Porque eu não estou com um corpo, então a minha criatividade é mais limitada. Então eu só vou por ressonância. Vocês estão estudando, estão comentando, entrevistando seres da 5ª dimensão. Opa, eu sou um ser da 5ª dimensão, eu apareci. Mas nem foi tanto uma escolha minha, foi por ressonância. Um dia eu abro os olhos e eu estou aqui, eu vejo 2 pessoas que vivem na 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª dimensão como vocês e são abertas. Não ficaram me enxotando, dizendo, sai fora, você é um espírito, né? Porque causa um pouquinho na corporalidade de vocês alguma sensação, né? Às vezes algum desconforto, uma presença, né? Foi no caso quando o Fábio olhou no espelho e falou, opa, mas tem uma mulher aqui comigo.
né? Aí ele viu que o cabelo, tudo, ele me viu, né, dentro dele, em volta dele, eu não estou bem dentro dele. A gente é bem diferente da quarta dimensão, quando vocês têm um obsessor que fica lá e está dentro, e às vezes você sente bastante uma alergia ou incômodo, às vezes falta de ar, às vezes só uma tristeza. Então, seres de quarta dimensão são muito densos. Agora, uma desencarnada, uma descorporificada de quinta dimensão é muito mais sutil e é mais agradável se vocês compararem com o de quarta. Então, eu não sou bem eu não estava obsediando vocês, né? Mas eu era meio que um encosto. Eu estava encostadinha ali pertinho de vocês por ressonância, porque vocês vivem entrevistando gente de quinta dimensão. Nesses dias que eu fiquei, só para vocês saberem, eles entrevistaram um ser de quinta dimensão com um corpo e o outro de quinta dimensão alta, bem plena. E eu falei, opa, que legal, que bom que eu fiquei aqui. Agora eu entendo por que eu fiquei encostada aqui pertinho deles, porque eu queria ouvir essas entrevistas e conhecer esses seres. Aqui a gente é uma rede, a gente sente todos os seres, mas tem as individualidades. Eu, como tenho os meus programas, não eram a mesma programação, o arquétipo daquele outro ser que apareceu por aqui. Então, assim, eu pude entender um pouco melhor a minha vida aqui, na dimensão em que estou, como um espírito da quinta dimensão. E foi fascinante descobrir que eu posso desenvolver mais os meus sentidos se eu tiver um corpo na quinta dimensão, um corpo físico e energético, não só o energético, e que terei muito mais criatividade para me desenvolver, ou seja, me experimentar, viver, trocar com vários seres, né, informações e poder me entender melhor como ser no universo, como um ser cósmico, né? Então, é fascinante. Você trouxe a respeito dos arquétipos. Você tem alguma identificação com algum arquétipo? Engraçado, eu não queria falar isso, mas eu vou ter que dar uma dica, assim, parece que eu tinha uma cabeça meio grande, era meio azulada já. Então eu já fui meio arcturiana, eu já tive um arquétipo muito parecido de vocês com trocar informações através de tecnologias, por exemplo, de projeção de consciência, de linhas de tempo, de manuseio dos códigos mais do que das energias. Então eu queria entender o que é troca de energia e o que está além das energias, né? Então, isso em prol da coletividade. Então, fiz isso em prol dos planetas, das estrelas, das formas de vida, não só pensando nessa forma humanoide. Então eu já tive uma história, eu tenho uma sabedoria dos arcturianos, mas atualmente eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, um ser, uma consciência, muito parecida com vocês. Você é uma consciência. Você trouxe a respeito dos sentidos cósmicos. O sentido cósmico, para deixar claro, temos 5 sentidos, os básicos, e também temos os sentidos cósmicos. O sexto sentido é você sentir as energias. O que nós estamos fazendo aqui é o 7º sentido, é a comunicação. Nós estamos lendo as informações. Então, esse é o 7º sentido, é a comunicação direta com este ser. O Fábio está canalizando, ele está entendendo as informações que o ser está passando, e eu estou entrevistando esse ser. Isso é o 7º sentido. Você trouxe sobre os sentidos cósmicos. Qual é o seu sentido cósmico? Quais os sentidos cósmicos que você tem acesso? Ah, minha querida, agora eu vou ter que apelar para a tua empatia, para os teus sentimentos. Sabe por quê? Eu não nomeio como vocês, eu não dou assim o 6º, 7º, 8º, 9º sentido. Ter amor no coração é um sentido, ou seja, ser amor no centro do seu ser, reconhecendo a sua assinatura energética. E se você se reconhece, você percebe que todo ser também tem a sua assinatura energética. E se todo ser tem uma identidade de energia própria, todo ser é que nem eu. Se eu posso me amar, existir com corpo ou só com corpo mais sutil, esse ser também tem direito de viver de uma maneira mais sutil ou com corpos ou programado ou não.
Então, como eu gosto de estar sendo eu, porque eu tento sempre ser harmônica, ou seja, estar em harmonia com as minhas intenções. Eu tenho a intuição, eu tenho vontade de fazer coisas, mas eu ainda intenciono antes de fazê-las. Como ser entrevistada com vocês. Eu recebi essa ressonância, acordei um dia aqui, intuitivamente, eu falei, pronto, eu posso dar uma entrevista também. Mesmo que eu não tenha a linguagem tão sabedora como os outros entrevistados. Eles sabiam nomear, falar as coisas, eles tinham estudado vocês humanos terrestres, mas eu não. Mas eu senti que eu era legítima, porém eu intencionei que eu vou adquirir um pouco mais de experiência para depois dar essa entrevista. Então eu esperei alguns dias e fiquei por aqui. Aí eu entendo que isso é uma característica minha e que eu honro ela, eu aceito ela por enquanto. Então todo ser é honrado na sua própria vivência, na sua existência. Um ser só não está em equilíbrio quando ele não está atualizado. Isso é muito simples como vocês explicam e eu vi. É como um aplicativo que já não funciona mais direito. Você entende? Que já não tem mais algumas funções. E daí você quer aperfeiçoar, quer ser mais rápido, ter mais filtros ou qualidades ou correções, habilidades, aí você atualiza o teu aplicativo, ou seja, você dá o teu salto quântico de consciência. Você vive com mais consciência no plano dimensional. Eu estava em 5.4. Eu estava na 5ª dimensão, baixa, indo para a média, consciencialmente, mas eu não sabia que existia isso, que a 5ª dimensão eu podia ser um ser cósmico e entender todos os registros, todas as informações de quem já fui. E liberar caso não fosse harmônica, agradável. Então eu comecei a fazer esse trabalho. Aí naquilo que vocês chamam de inconsciente, que na verdade para nós não é inconsciente, mas é uma programação. E comecei a me desprogramar aos pouquinhos. Fui me desprogramando dessa timidez, desse não falar, e de repente estou aqui. Hoje eu falei, hoje eu posso dar entrevista. E pasmem, como se diz, lá, veja só que interessante. Eu estou dando uma entrevista ao vivo. Está sendo diferente, porque eles fazem um monte de entrevistas e eles gravam. O Fábio e a Camila e agora eles estão fazendo ao vivo. E eu sou essa pessoa que não sabe tanto, que está aqui, que não sabe usar tão bem a linguagem, mas eu sei ser, eu sei viver, né? Então, eu sei respeitar toda forma de vida. Então, isso é um sentido cósmico também, e esse é o primordial. Estar em alto amor, em equilíbrio e atualizado. Se você está bem, você está atualizada. Você está com a sua consciência de acordo com o seu corpo energético, se projetando em consciência num corpo energético equilibrado. Se teu corpo energético está friccionando, é porque você não está atualizado, então tem que atualizar. E não é estudar, conhecer, é mergulhar para dentro. E se amar e honrar todo mundo que está à tua volta. Sempre. Porque se você criticar, julgar, tentar analisar comparando com a tua história, daí você está separando você desse ser, da experiência dele. E a experiência dele não é tua. A tua experiência tem que ser legítima e a dele tem que ser legítima para ele. E se ele não está sendo legítima, é porque a minha não está sendo. Porque se eu vejo que o outro não está atualizado, porque eu preciso me atualizar. O outro é sempre um espelho da gente. Então, o que a gente está vendo naquele outro, possivelmente é algo que você tem que fazer em você. Uma atualização? Será? Esses aspectos que aparecem e a gente não se dá conta. Porque uma atualização, ela aparece de forma tão sutil, inicialmente, e você não se dá conta do que é. Até perceber que é uma atualização. Vamos fazer um teste, agora mesmo para Camila Cósmica. Vamos fazer o teste, que é o seguinte. Camila Cósmica, qual é a tua atualização? Tem a do Fábio, mas vamos pegar a tua atual, porque eu estou aqui. Então, tenha uma atualização.
Eu não estou só para dar uma entrevista de visita. Qual é a característica que nós temos em comum? O que eu acabei de falar, que era a minha característica? Por que eu não vim dar entrevista antes? Porque a minha característica, eu quero me preparar muito para, daí sim, fazer uma entrevista ou entrevistar. Eu estava muito preocupada em fazer. É a primeira live que eu estou realizando, estava muito preocupada. Com o conteúdo, com o termo, que palavra usar? Desincorporado ou desencarnada, 5D? Ela fica assim, quais são os termos que eu vou usar? Será que as pessoas vão entender o que a gente está falando? Como assim uma desencarnada 5D? O que é a diferença da 4D? Aquele vulto, aqueles seres deformados, aqueles espíritos sofredores, alma penada, né? E de repente vem uma desencarnada que diz que é programada, mas está super tranquila aqui conversando comigo, porque não tem a troca energética tão densa que afeta o corpo de vocês. Mas é pelo coração, nós somos amigas, assim, nós somos conhecidas, então é pela intuição que vai a entrevista. E é isso que eu estou aprendendo com vocês, e é isso que Camila está se desenvolvendo. Não é isso, amiga? Desculpa, eu peguei a tua palavra para mim, mas é porque eu já te conheci, não é? Lembra do elevador? A gente pegou o elevador juntas. A gente estava se falando por telepatia também. E o que é isso? É uma desprogramação, você viver no presente. O que é viver no presente? É intuitivo. Apareceu a entrevistada, ela, olha, eu posso fazer uma entrevista ao vivo. Essa é a primeira live, então eu cliquei, fui ver o que precisava ser feito para fazer ao vivo e a gente está fazendo ao vivo. Então, o que é? É intuição. A desprogramação acontece a partir da tua intuição. Você percebe os aspectos que você estava programado, talvez, e a partir da intuição você vai percebendo o que precisa ser desprogramado. E como aconteceu a sua desprogramação? Pode contar pra gente quais foram os seus aspectos de desprogramação? Talvez tenha algum relevante. É atitude. O que eu estou fazendo hoje, dou entrevista. E não importa se é ao vivo, se é gravado, em qual plataforma aí de vocês, não importa se o Fábio está um pouco assim, como será que ela vai falar? Porque ela é tão familiar, ela fica assim, oi, eu estou aqui, Fábio. Só que ela não fala mais nada, eu não falava mais nada, e o Fábio ficava, mas quem é ela? O que ela pensa? O que ela sente? Porque era muito pouca as nossas trocas. As trocas não eram muito profundas, ele só percebia que eu estava aqui. Conversava um pouco com telepatia com Camila, mas vocês não sabiam qual era o meu assunto. E o que eu estou trazendo? É o que eu estou vivendo agora. Eu sou um ser de quinta dimensão que gosta onde está, que está tranquila, que tem as suas programações, mas que está avançando, se atualizando. Então eu não preciso ter a palavra certa, eu não preciso ter o gesto certo, a atitude certa, eu só preciso ter a minha atitude, porque eu vim para ser autêntica na quinta dimensão. Não sei de onde eu vim, porque eu vim do universo todo, mas eu sei que eu estou aqui para ser autêntica. E não está atualizado quem não está sendo autêntico. Então o meu corpo energético estava pedindo um desafio. Eu falei, puxa vida, esse é o melhor desafio. Eu encontrei dois seres que têm um corpo físico, que têm um corpo energético, que têm um corpo de luz. Eles chamam lumínico. Eles têm um corpo que é de informação, que é antimatéria. E eu também devo ter isso, mas eu não sei o que é isso. Eu não sinto isso. Que é uma essência que eles chamam, a essência do ser. Mas o meu corpo energético vive em flamas, vive cheio de vontade de experimentar mais a vida. Claro que eu vou encarnar na quinta dimensão. Sim, eu vou ter um corpo meu. Mas por enquanto eu estou experimentando e conversando com quem tem corpo. E estou dizendo assim, ei, eu adoro estar aqui. Eu não sou um encosto, não fico aí encostado. Eu não sou uma obsessora, né? Eu sou uma amiga. Sou discreta, sou tímida. Mas eu quero saber como é que é ter um corpo na quinta dimensão. E daí eu vim perguntar para o Fábio e para a Camila como é que é ter esse corpo, como é que é desenvolver esses sentidos e ter criatividade. Por quê? Porque vocês têm muitas criatividades, vocês na Terra, vocês têm que se virar, porque vocês estão num jogo que é pura criatividade, terceira e quarta dimensão, vocês estão numa bolha
de pura... tem que se virar, de improvisação, sabe? Então, quando vocês acordam na quinta dimensão, nossa, vocês têm uma experiência incrível. Estão entendendo? Aí, o que eu gosto disso tudo é que eu me sinto me atualizando, ou seja, me desprogramando, já que você perguntou, seguindo mais minha intuição, sendo mais autêntica. Agora não vai ter regra. Não tenho que eu vou falar o que eu desprogramei, porque eu já desprogramei. E o que eu tenho para desprogramar sou eu, é o meu caráter, é o meu jeitinho aqui de falar. Por enquanto sou eu, assim, com esses programas, com esses jeitinhos de falar, com essas formas. Mas é o que eu me identifico, é quem eu sou atualmente. O que é esse despertar na quinta dimensão? É você se dar conta de que não existe morte, que a vida continua. E quando você se dá conta disso, você já está com este corpo de quinta dimensão, esse corpo ativado, ativo, vivo. Porque se morte não existe. Esta é a sabedoria muito clara e muito precisa. Quem deixa um corpo físico morrendo, falecendo para vocês aí, quando vocês deixam, se a alma sabe que continua aqui a consciência, beleza, vai para a quinta dimensão. Como eu sou essa, entende? Estou na quinta dimensão como um espírito. Mas se você não sabe que você é uma consciência, como o Fábio diz, eterna e infinita, que você vive tendo experiências com memórias ativas ou não, né? Mas você é este ser eterno. Se você não sabe disso, você fica na quarta dimensão. Se você sabe, você vai para a quinta. Por isso que seres precisam ser doutrinados, ou precisa ter ajuda energética, precisa ter conversa, precisa ter informação, porque eles estão ali vivendo como se fossem fantasmas, assim, eu estou morto, mas como é que eu estou falando com vocês? E eu já não, eu estou bem viva, e estou falando com vocês que tem um corpo a mais do que eu, né? Mas, e daí? Tem um corpo físico, mas e daí? A gente está trocando energias, está trocando sensações, né? E eu estou consciente. Então, um desencarnado de quinta dimensão é um ser consciente da sua situação. Só para ficar bem claro, é simples, não é, amiga? Bem simples. E para deixar claro também, a nossa amiga falou que ela está uns 5 dias com a gente, certo? O que é estar? O que é ela estar 5 dias com a gente? Ela está de passagem. Veio, percebeu por ressonância, olha, eu quero me comunicar com esses seres, eu quero interagir com eles, e ela quer interagir com a gente, certo? O que ela fez? Ela ficou alguns dias no nosso campo, a gente percebeu que ela queria dar uma entrevista, conversar, queria trocar alguma comunicação com a gente. Ok, a gente percebeu o tempo dela e respeitou esse tempo dela para que ela pudesse se apresentar. Mas, só para deixar claro, ela está de passagem, ela não fica no nosso campo, ela apenas está de passagem como uma convidada, ela vem, conversa com a gente, troca informações, e depois dessa informação, depois dessa entrevista, possivelmente, a gente não vai ter mais contato com ela, porque a informação, a troca que a gente tinha que ter, teve. Então, todos os parceiros que a gente tem, que foram entrevistados, todos eles foram convidados realmente, eles vieram, trocaram informações com a gente, conversaram, deram entrevista e depois eles foram para onde eles tinham que ir. Então, a gente não tem nenhum vínculo com nenhum ser que a gente está se comunicando. Você quer trazer a respeito do que é a TPC, que não tem um vínculo, mas tem este contato direto com os seres? Eu vou dizer assim, é engraçado, porque você está trazendo um tema que tem a ver com a minha desprogramação ou com a minha intuição. Quando eu digo que eu quero soltar, que eu estou soltando arquétipos ou programações, me atualizando, significa que eu não preciso viver aderindo a uma forma de vida. Eu sou tal ser, eu sou humano, eu vim de Sírios, eu vim da constelação de Lira, eu sou, então, uma siriana, eu sou uma liriana, né? Eu sou pleiadiana, eu sou arcturiana. Não, eu sou eterna e infinita. E eu posso estar, certo? Estou temporariamente
agindo de acordo com um ser, um arquétipo extraterrestre, que vocês chamam, dimensionais, de várias dimensões, consciências, de formas de estruturação corpórea, que é uma estruturação do seu DNA etérico, né? Um DNA etérico que forma os códigos daquilo que a gente acredita que é, aderindo às formas pensamentos, às egrégoras de quinta e sexta dimensão, que é a história da nossa raça. Então, eu pertenci a uma raça, a uma civilização que fez pesquisa genética, que depois de fazer tanta pesquisa genética, começou a cuidar mais de energias, de planetas, de estrelas. E o que significa isso? Isso significa que a gente parou de querer transformar tudo e experimentar tudo na ideia de evolução, na ideia de crescimento, e sim na ideia de harmonização, que vocês chamam de cura ou de equilíbrio. Então a gente criou tecnologias, e eu não sou muito desse lado, mas a gente desenvolveu uma sabedoria de como harmonizar tudo aquilo que a gente transformou em caos. E agora a gente quer harmonizar. Então, essas são as nossas programações, o nosso arquétipo. Por que existem raças que querem tanto curar e ajudar os outros e trocar informações e mostrar para vocês que vocês podem viver equilibrados, felizes, sem tanto dogmas, tantas programações mentais? Porque o que acontece com a gente? A gente está liberando da programação mental nossa, de toda a pesquisa que a gente fez, principalmente a genética, fazendo com que raças se obrigassem a se transformarem. Obrigassem não, mas com que eles quisessem se melhorar nas suas qualidades, força, inteligência, mentalidade, telepatia, tecnologia de plasma, de Doppler, de ultrassons e várias outras formas de existir e de se desenvolver, se desafiar. E hoje em dia a gente não quer mais saber nada disso, assim. Então, eu também não quero mais aderir a isto, porque eu também não quero pagar um karma, como se diz, falando simples. Então, essa é uma programação que eu estou deixando totalmente de lado. Não preciso curar ninguém, não preciso ajudar ninguém, não preciso equilibrar planetas. Sabe o que eu faço com os planetas, com a água do planeta, com a consciência do planeta? Eu bato um papo, eu converso, eu troco informações. E aí que está o que tem em comum com a TPC de Fábio e Camila. Sabe o que eu faço? Eu faço telepatia com a estrela. E eu vou até a estrela, na minha projeção de consciência energética, e sinto essa estrela, e sou ela, entendo o que ela é, e ela me entende. E eu não preciso ir lá dizer, olha, estrela, você tem que se atualizar, ou coisa e tal. Então eu estou atualmente assim, que tem a ver um pouco com Fábio e Camila. Então, evoluir é uma programação no qual você foi se desprogramando? Sim, essa ideia de crescer, evoluir, de se transformar através de conteúdo ou de acúmulo de conhecimento, acúmulo de sabedoria. O que é o acúmulo de experiências? É lembrar, porque você é eterno, e se você lembrar de tudo, né, o que você vai fazer com essa lembrança? Você vai querer fazer algo. Mas se você não lembrar de tudo, é porque você assimilou a lembrança já no que você é. Eu sou esse tudo. Eu não preciso lembrar o que eu sou, porque eu já sou. Então eu só lembro aquilo que eu quero corrigir, que eu quero assimilar, que eu ainda acho que está parado como energia ou como trauma. Então a lembrança é aquilo que não está ainda em equilíbrio e harmonia. E a não lembrança não é o esquecimento, é a sabedoria, é a atitude da intuição, no aqui e agora. Isto na quinta dimensão. Na terceira e quarta vocês têm que lembrar muitas coisas para pelo menos estarem aqui na quinta dimensão com a gente. Aceitarem estar na quinta dimensão, porque vocês já estão, né? Todo humano está na quinta e sexta dimensão. Todo humano tem corpo de quinta e sexta. Porque esse é o mundo real. Vocês se acreditam no jogo, muitos seres ainda. Mas então, o lembrar é intuição, é atitude. Diga, amiga.
está acontecendo aí. Eu vou fechar esta live e vou abrir uma próxima. Só para deixar claro, nós temos um canal do YouTube onde temos diversas entrevistas. Já gravamos 33, tem umas 23 disponíveis e lá a gente conversa com vários seres. Quem quiser acompanhar lá também as entrevistas completas é @vivertpc. Oi, agora a gente vai fazer perguntas a respeito do que é a 5D. Olá, eu não sou o Fábio. Esse corpo aqui é de Fábio, eu estou trabalhando com ele em conjunto, ele está me deixando me comunicar e eu sou um espírito de quinta dimensão, ou seja, só uma pessoa, um ser que não assumiu um corpo. Então eu gosto de estar com seres que têm consciência do seu corpo energético, ou seja, a sua alma é consciente. E como eu sou uma alma, um espírito consciente, eu converso com quem tem alma, espírito consciente e tem corpo físico. Porque eu quero muito saber o que é e como é ter um corpo físico em diversas dimensões. Ou seja, ter vários aspectos desse corpo de físico. Como existe corpo físico, alma e essência, o espírito, existe também corpo físico no jogo do holograma de terceira e quarta dimensão, existe corpo físico de quinta dimensão e sexta, e existe um corpo, uma existência lumínica de sétima e oitava, segundo Camila e Fábio. Eu não conheço esse corpo lumínico meu, mas eu conheço bem esse meu corpo energético. E eu não tenho uma fisicalidade na quinta e na sexta dimensão, mas muitos seres têm. Então eu gosto de saber e conversar sobre a fisicalidade e a relação do corpo energético com o corpo energético. Ou seja, aqui é um bate-papo entre espíritos, entre consciências, entre seres que sabem que são formados por energias. Na verdade, eu recebo a informação do Fábio como de outros seres, que são seres que formam as energias, não que são formados por energias, porque energia é neutra e você que forma a energia, a tua consciência, por isso que você se projeta em consciência. Você que forma o teu corpo energético, não é a energia que te forma, porque a energia ela está inerte, ela é antimatéria, ela é código, ela é potencialidade. Quando você assume um corpo como o meu energético, é porque uma consciência ativou essa antimatéria em matéria, que é energia, que é movimento. Então eu tenho um corpo energético. Não é uma matéria física de quinta dimensão, mas uma alma de quinta dimensão. E para isso eu preciso ser energia. Então eu sou energia. E a minha energia é neutra. Só que as minhas intenções, as minhas programações fazem com que eu não seja alguém que tenha só intuição, que seja totalmente desprovido de preconcepções, pensamentos e emoções, e eu tenho pensamentos e emoções que eu acredito que são minhas, que eu assumi para mim. Então eu estou apegado, como se diz, a isto. E isso forma a minha alma, forma o meu caráter, o meu jeitinho de ser. E por enquanto está tudo bem e eu estou consciente disso. E quero saber o que é ter um corpo. Como é ter um corpo? Se eu tenho que ser tão intuitiva assim, ou se eu posso me reconhecer como aquela que sou agora. Se eu vou me perder, se eu vou perder alguma coisa se eu for um corpo. Se eu assumir um corpo físico junto com esse corpo energético. Eu sei que ele vai junto, mas parece que muda tanto que para vocês é como nascer, vocês são espíritos, de repente vocês têm um corpo físico e um espírito animando um corpo físico. Aí é o bebê, lembra aquele primeiro olhar do bebê? De espanto, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Se você olhar aquele primeiro olhar do bebê, quando abre os olhos, seja no nascimento ou logo depois do nascimento, né? Quando ele abre os olhos tem aquele olhar lá, é isso. Eu ainda não vivenciei isso na quinta dimensão, eu não assumi esse corpo. Claro que eu sou uma consciência eterna, eu já devo ter feito isso, mas eu não lembro e agora eu estou na minha experiência própria. Falei demais, eu quero responder perguntas. Desculpa aí, amiga. Diga aí, Camila. O que é um ser cósmico, né? Esse é um ser cósmico. É um ser consciente. O que é um ser cósmico, um ser consciente? O que é estar consciente?
Eu tinha falado um pouco antes que ser cósmico é estar atualizado, em harmonia. Porque se não está, você é um ser cósmico programado, muito inconsciente. Então, eu me considero que eu estou em vias de conscientização, ou de corporificação, porque eu sou um ser cósmico consciente dos meus programas, do meu caráter, do meu arquétipo, da minha estrutura de pensamento, de comportamento. E quanto mais eu exerço essa troca de informações com seres como vocês, humanos ou cósmicos, melhor eu percebo as minhas informações e melhor eu consigo me distanciar da minha energia e ver, opa, essa energia é uma programação, ela está cheia de intenção. Tipo, eu quero hoje sair daqui e ser uma outra pessoa. Aí vem assim, calma, hoje você não vai mais estar com Fábio e Camila. No final da entrevista, eu vou para a minha casa, para o meu ambiente, para as minhas dimensões. Só que tudo que eu troquei com eles vai estar comigo. Tudo que eu vi em entrevistas que eles fizeram, que eu acabei dando uma olhada, está aqui com sabedoria, que é sobre intuição, é sobre atualização, é sobre não ter ansiedade, não se separar de si para querer ter algo, porque se você quer ter algo é porque esse algo está separado de você. E o que é ter algo? É ser este algo. E se você já está sentindo este algo. E isso serve para tudo? Eu quero ser engenheiro, ou eu quero ser um bom profissional de limpeza, ou eu quero ser uma pessoa muito feliz fazendo esporte. Sinta isso que você já está sendo. Agora, você não precisa ter as coisas, precisa ter um diploma, preciso ter. Primeiro seja, daí você vai ter. Então, eu estou querendo ser um corpo bem definido energético para daí ser um corpo físico depois na quinta dimensão. Eu vou formar o meu corpo de quinta dimensão e ser quem eu sou, com toda a criatividade do mundo. Mas, por enquanto, sou quem sou. Sinto que sou, sinto que tenho que trocar informações com mais seres como vocês, humanos, terrestres que sabem que são cósmicos. Pessoas que ficam assistindo essas lives, por exemplo, desse estilo. Eles sabem que são cósmicos, que só estão na Terra, mas não são humanos terrestres, são humanos cósmicos. É com gente assim que eu quero trocar informações. O que é um humano cósmico? O que é um humano terrestre e o que é um humano cósmico? Você consegue identificar a partir da experiência que você teve comigo, Camila, e com o Fábio? Ela é bem engraçadinha, no fundo ela quer falar um pouquinho mais, daí ela fez uma pergunta para que eu diga, responda você, Camila Cósmica, já que você é a Camila que sabe que é cósmica, que lembrou da sua história. Eu só tenho uma coisinha para dizer, eu sei que Camila esteve em Sírios, nas estrelas, nos planetas, e ela esteve com sabedoria de Lira aqui, ela sabe muito bem. Ela sabe disso. Então, o que acontece é que ela vai responder para vocês. O que é ser... Quando foi a passagem da humana terrestre para a humana que se revelou como cósmica? A grande revelação, o apocalipse de Camila. Como é que foi? O que é uma humana cósmica? Foi quando eu me dei conta de que eu sou criadora cósmica e tudo que acontece na minha realidade sou eu quem crio. Tudo de bom, classificado como bom, ou que não me faz tão bem. Então, quando eu percebi, eu me autorresponsabilizei pela minha vida, que sou criadora cósmica, ali virou a chavinha, assim. Nossa, eu sou uma humana cósmica, porque eu crio toda essa minha realidade, consciente ou inconsciente. Então, por que não criar de forma consciente? Ali que virou a chave e eu me autorresponsabilizei pela minha vida. Mas até chegar a essa consciência de autorresponsabilização, eu acessei outros corpos, de outras existências. Que esses corpos, como a experiência em Lira, eu fui me recordando, eu fui trazendo para mim, unificando, me recordando de quem eu era. Da experiência que eu tive, eu trouxe para esse corpo de humana terrestre cósmica,
para que essa minha experiência seja tão boa e qualificada, agradável quanto foi as outras. Não é porque eu estou vivendo um arquétipo humano que ele não tem importância, mas sim, é um dos mais importantes, porque é o presente. Este é o meu corpo hoje, então eu estou vivendo essa experiência. É interessante isso, né? Porque você também teve experiências com seres, raças, civilizações diferentes de você, ou que você já tinha sido, de alguma maneira você já tinha passado por elas, mas tinha alguma coisa pendente. Sabe quando você fica criticando uma raça, ou um ser, ou um jeito de ser? Por exemplo, eu gosto de organização e eu acho que tem que estar confederado, tem que participar da confederação dos mundos, das galáxias, tem que estar, ou pelo menos na Federação Pleiadiana, ou na Federação de Órion, na Resistência de Órion, ou você tem que pertencer na Terra a um grupo que escolha uma sabedoria. Quer evoluir, os evolutivos ou os regressivos? Aqueles que estão no processo de separação de si, de inconsciência, ou seja, da separação das suas potencialidades e acreditam que precisam de energias, ou aqueles que sabem que são energias. Então você nunca vai precisar de energia. Está me faltando energia. Ai. Você é energia. Ai, eu preciso ser amada. Mas você é amor. Você só precisa sentir o teu amor, a tua energia, o que você é. E o que você faz isso? Potencializa isso. Com intenção. Eu preciso de muita energia, eu preciso de dar amor para os outros, enviar energia para os outros. Não, sendo. Porque tudo é energia e amor já. Porque você é energia e amor. Então, como é que você vai enviar algo que você já é e que a pessoa que você está enviando ela já é? Ah, mas ela não sabe ainda que ela é. Ela vai sentir. Como é que ela vai sentir? Se você sentir, essa é a demonstração. Eu sinto, eu sei, ela sabe, ela sente. Ela vai saber também. Se ela está com você, é porque chegou o momento dela sentir e não de receber as coisas, não de transmitir tanta energia, mas sim de você dar o exemplo. Eu potencializo minha energia com a minha consciência, com quem eu sou, com os códigos meus de luz, com a minha essência. E tem seres que gostam muito de organização e Camila ficava lá resolvendo dissidências com os pleiadianos. Por quê? Porque ela é muito coração e eles às vezes são meio guerreiros, meio assim, vamos organizar e vamos fazer. E essa é a melhor maneira. E eles estão certos na quinta dimensão. E o pior é que Camila ficava dizendo, às vezes, que eles estavam impondo alguma coisa, sim, mas é o jeito deles impor na quinta dimensão, porque cada um tem a sua função. Só que como Camila tem de todos um pouco dentro dela, de todas essas raças, ela trocou informações com todas, aí ela estranha quem ainda troca muita energia. Mas quinta e sexta dimensão é energia, então é normal que tenha confederados, federações, organizações, tenham carteirinhas e dizer, olha, a gente tem que fazer isso. Né? O Fábio achava absurdo que tinha seres que usavam armas, que tinham espaçonaves com armas. Falou, mas o que é isso, gente? A consciência faz tudo. Para que ter armas, tecnologia artificial, se a tecnologia é consciencial? Mas, Fábio, vai viver de porta aberta na terceira e na quarta dimensão? Você tem que estar muito lumínico, muito consciente, para escolher estar num lugar agradável, onde você possa deixar a porta aberta. Por quê? Porque tem frio, tem calor, tem poeira, tem sujeira, tem pessoas, tem atitudes, tem desencarnados, vai todo mundo entrar na tua casa. Mas se você estiver num lugar harmônico, não vai entrar, mesmo em terceira, quarta, quinta dimensão. Só que para isso precisa ter passado essa vivência, vivenciado isso. Então, o que eu estou dizendo é, vamos maneirar na crítica, no julgamento, na atitude cósmica, porque seres de quinta dimensão, eles têm opiniões, eles trocam energias e está tudo certo, porque a função deles é essa vivência. E quando eles não estão contentes, aí que eles aparecem para vocês, porque daí vocês ajudam eles a mostrarem, vocês ajudam eles dizendo, ó, vamos trocar informação, eu não estou aqui para trocar energia, não estou aqui para te curar, nem para resolver o teu ponto de trauma.
Só estou te perguntando, você sabe que ele existe? O teu ponto de trauma, o teu ponto da tua raça, aonde ela quis ser a que coordenasse a transição planetária? Ela quis ser aquela que aparecesse por primeiro, depois de cair o véu e vocês despertarem para a realidade cósmica? Mas aí quando vocês despertam para a realidade cósmica, vocês têm um pouco de todos os seres dentro de vocês, não só de uma ou duas ou três raças. Então vocês estão abertos para todos? Temos uma pergunta aqui. É da Alessandra. Como trocar informações com seres de outras dimensões? Como trocar informações com seres de outras dimensões? Alessandra, eu estou sentindo você. Engraçado, eu queria te responder já de cara, mas estou sentindo. Porque a resposta você sabe, é intuição. Se você quer saber um pouquinho mais do que é intuição, eu vou te dar o contrário, né? Que não é dualidade, mas eu vou te dar um outro aspecto que as pessoas confundem, que é intenção. E você confunde intenção com intuição. E eu vou te explicar o que acontece com muitos seres humanos que fazem esse tipo de pergunta. Eles têm a intuição, que são cósmicos, têm a intuição que sabem que tem a resposta dentro deles, porque eles são a resposta, eu sei trocar informações. Mas aí eles intencionam, mas eu tenho que trocar informação com seres do bem, com seres expansivos, com seres que ressoam bem comigo. Sabe que eu vou te dizer uma coisa? Você vai trocar informações com seres que ressoam contigo, querendo ou não querendo. E se aparecer um ser desorganizado, caótico, é porque você ressoa caos ainda. Você intenciona ordem. A tua intuição é, estou em contato com seres. Qual é a tua intenção? Estou aberta para o que der e vier, porque eu não julgo, porque eu não classifico. E sabe o que vai acontecer? Vai vir clareza, vai vir informação. Se vier energia, uma dor no peito, uma pulsão, pode ser informação. Não confunda isso com intenção. Receba com intuição, com abertura de coração, porque o ser que está ali, se ele não vir explícito, se você não recebeu a intuição, esse ser, eu preciso conversar com ele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai vir no inconsciente, vai vir à noite, na marra ele vai aparecer para você. Então, que apareça de forma clara, com intuição, com abertura. Diga assim, eu estou aberta e quero receber informações, mas quero saber qual a informação que você precisa. E o outro dado é, sempre envie informação, sempre pergunte o que o ser quer de informação. Porque o ser está ali para receber a tua sabedoria também. Porque você é humana, terrestre e cósmica. Lembrando ou não lembrando, você é. E nesses encontros você vai lembrar mais ainda. Porque este ser vai te ajudar a lembrar que você é cósmica. E que você não precisa trocar só energias, porque você precisa trocar informações. Para tanto de enviar energia ou de receber energia e começa a focar na informação, que é pela intuição, não pelas intenções. Só a dica é essa hoje. Então, existe uma diferença entre trocar informações e trocar energia. A Drica Soares perguntou de que universo você é, amiga. A gente está no finalzinho da live. Tá. Olha, eu sou do mesmo universo que vocês. Se vocês separem universos, o quinto universo, o oitavo universo, que está em formação. Aí tem vários livros ou pessoas que canalizaram informações que vêm da gente, claro, que é trocado pela sabedoria de vocês mesmos. Eu sou do mesmo universo que vocês, que é um universo que vocês acreditavam que era de dualidade. O Fábio corretamente diz que é um universo espelho. Todo mundo se espelha porque estamos em rede, certo? Então o que está acontecendo? A gente se encontra na quinta dimensão. E esse é o universo que eu vou te responder. Eu sou o universo de quinta dimensão, você está em quinta dimensão. Você acredita que está na quarta, na terceira, que você é uma mente, um pensamento só de quarta? Não é. Se você é um corpo só de terceira dimensão, não é. Você é um corpo de quinta dimensão. Seja um corpo que nem eu, energético, que está projetando um corpo físico na terceira e quarta, ou
seja um corpo que existe na matéria de quinta dimensão e também na de terceira e quarta, que é o jogo. Porque Camila está assim. Camila tem o corpo físico na quinta e é por isso que eu estou aqui conversando com ela e dedico tanto o meu tempo para ela, porque eu ainda vou formar o meu corpo de quinta e ela já tem. E ela sente esse corpo. E ela sabe o que ela faz com esse corpo. Ela vai por aí visitar a Lua e os hotéis que tem na Lua em certas dimensões. Então, esse é o meu universo. É o de quinta dimensão, não tenho consciência de sexta ainda. Eu sei que quando eu mergulho profundo dentro de mim, eu tenho uma existência de sexta dimensão. Mas eu vivo nessa realidade como uma desencarnada de quinta dimensão, descorporificada. A gente tem uma pergunta da Drica. Você está em corpo físico ou está projetada na mente em outro corpo? Eu não estou com corpo de fisicalidade de quinta dimensão, nem de terceira e quarta. Eu só estou aqui visitando o corpo dessas pessoas aqui e quem está me recebendo é o corpo energético, o corpo de consciência da Camila e do Fábio. Eu estou conversando com o corpo energético deles. Eles fazem uma terapia que é conversar com o teu corpo energético. É com esse corpo que se conversa, porque eu tenho um corpo energético, a Camila tem um corpo energético. Se ela só tivesse um físico, ela teria um físico e energético dentro dela. Mas ela precisa estar com esse energético consciente. Então, tem seres de quinta dimensão que têm um corpo físico e energético mais bem programado. Com orgulho, com ambição, em confederações, em federações, querendo organizar a transição planetária, a abertura do planeta Terra. E eu não sou aderente ou não adero a esse tipo de comportamento. Por isso que eu não assumi um corpo ainda, porque senão eu seria muito metida. Então eu sou um espírito de quinta dimensão que não tem um corpo ainda. Já Camila, ela é aberta. Ela aceita tudo. Ela diz, está tudo certo. Vamos entender quem está seguindo os seus programas com a corporalidade que tem na quinta dimensão. Então, por isso que eu ainda não assumi um corpo. Isso. Drica, a nossa entrevistada, ela é uma desencarnada de quinta dimensão. Ela não tem um corpo físico. Eu não sei se a Camila colocou o título, mas este sou eu, que é corporalidade. Não é carne, vamos chamar assim, para distinguir vocês que estão na carne. Na quinta dimensão a gente tem um corpo, uma corporalidade física, mas eu não tenho. Essa ideia de evoluir não é evoluir, é sim se recordar de quem você é, aceitar quem você é. Porque a ideia de evoluir a gente trouxe antes que é uma programação. É porque se um ser é eterno, ele tem toda a sabedoria e experiência dentro dele. Isso não é acúmulo de lembranças e de memórias. E se eu tenho que evoluir, eu quero acumular uma sabedoria acima dos outros. Não existe isso de hierarquia, eu estou acima dos outros porque eu sei mais, eu lembro mais, ou eu evoluí mais, ou tive mais experiência. Todo mundo é eterno. Como é que você vai ter mais experiências com um ser eterno? Só que o ser eterno não lembra, ou agora ele está num arquétipo, está tudo bem, ele está vivenciando sobre um arquétipo, sobre uma programação, eu estou em outra. Ou eu estou tentando me desprogramar ao máximo para viver no aqui e agora, como lumínico, com corpo de luz, com a minha essência, junto com a minha energia, junto com a minha corporalidade. Aí sim, que é uma tríade, mas na verdade é um só, é um corpo físico, energético e lumínico, ou seja, todos conscientes, que vivem no aqui e agora. Não se separam, não criam tempo. A ilusão da separação e do tempo. Né? Isso na quinta dimensão é exatamente assim. Eu crio tempo. Por isso que eu digo que ainda vou ter um corpo. Mesmo que já tive, mas não lembro, porque a minha vivência é essa agora. De desencarnada. Descorporificada. Amiga, preciso partir. Tchau, tchau. E daí agradeço quem acompanhou. Quem quer saber mais a respeito, a gente tem um canal no YouTube, @ViverTPC, que tem os vídeos completos. @ViverTPC, porque eu assisti através deles e tem muita entrevista chegando aí que explica completamente o que eu falei com os meus jeitinhos, com as minhas paixões,
Mas tem dois caras que foram muito incríveis antes de mim, eu assisti eles, e eles sim falam de uma maneira um pouquinho mais, eu acho que clara, apesar de que eles trazem muito assunto, até eu fiquei confusa. Porque eu sou a quinta dimensão, mas ainda não me sinto plena. Então tenho muito que me atualizar, ou seja, me desprogramar. A pergunta, você quer encarnar? Eu quero e eu vou, logo, logo. Encarnar em quinta dimensão, né? Sim, claro. Não vou encarnar no jogo onde vocês estão. Não faz mais sentido para mim. Eu sou um ser eterno, infinito. Só encarna no planeta de vocês quem acha que é mortal. Aí encarnava, na verdade, né? E agora, quem sabe que é eterno, está encarnando agora com essas habilidades, que é esse bate-papo que a gente tem. Que eles chamam de internet cósmica, que é mediunidade, que é sentidos humanos, né? Ó, esse é o @. @ViverTPC no YouTube. Tá bom? Gratidão. Eu fui muito acelerada no final aqui. Eu senti a energia de vocês e tem muitos seres, muitas consciências sempre com vocês. E eu sinto que eles estão se questionando. E é muito bom se questionar mesmo, se sentir. Porque tem um ser que acredita que é pura energia. E no fundo, todo ser é pura informação. E da informação é que se potencializa a energia. Da antimatéria ou do mundo de almas, de espíritos sutis, que surge a materialidade, a aura, esse corpo em volta de vocês. Então, precisa estar consciente de quem vocês são para potencializar uma energia harmônica, equilibrada. E é por isso que eu não formei um corpo ainda, porque corpo mexe com muitas energias. E eu tenho que estar muito equilibrada, consciência dos códigos, das informações, do código amoroso de que sou, do ponto zero, que se chama, do prana, da energia vital. Né? Por isso que formarei um corpo quando estiver muito bem consciente e tranquila. Mas tudo tem o seu agora. Eu vou encerrar e eu agradeço quem acompanhou, agradeço a nossa entrevistada e Fábio. Valeu, gente. Eu sou Fábio, ela estava aqui por um tempo, agora ela está indo, visitou a gente e já está indo. Gratidão. É isso. Gratidão. Tchau, tchau.